Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de notícias, e nesse vídeo eu vou falar sobre Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov. Eles se enfrentam, então ontem tiveram algumas entrevistas e etc, e também vou falar ali sobre a Adesanya, né, aquela questão ali do peito dele e etc, que ainda estão falando sobre isso, e sobre Deiveson Figueiredo, o campeão, né, o homem brasileiro, o único que tem cinturão por enquanto. Mas vamos lá, começando pelo começo. Justin Gaethje deu entrevista e falou o seguinte sobre o confronto contra o Nurmagomedov: se for uma luta realmente muito equilibrada e eu conseguir vencer por uma decisão apertada, tenho certeza que poderíamos fazer uma revanche, mas se eu acabar com ele rápido, vou olhar para frente em busca de um novo adversário. Se eu for vencido cedo, ele vai continuar lutando. Como a luta vai se desenrolar é o grande fator decisivo. Michael Johnson foi um bom striker, Dustin Poirier também, mas nenhum dos dois é tão atlético quanto eu. Nenhum dos dois possui habilidade para se livrar de quedas e coisas assim. Não é o forte deles, isso é o que venho fazendo há muito tempo. Eu realmente quero colocar o poder em minhas mãos e dizer como as coisas vão acontecer. Sou um fã de MMA há muito tempo, vi muitas lutas, muitas decisões apertadas, muitas decisões com as quais não concordei. Há uma definição do que deve ser pontuado, mas você não pode tirar o lado humano disso. Se você tiver dois juízes com experiência de grappling e um de striking, tenho certeza de que o grappling será mais favorecido na pontuação. Você pode ver que tipo de experiência os juízes têm e lutar por esse caminho, porque nunca será exatamente igual. Toda vez que eu luto, mudam os juízes. Bom, essas foram as declarações do Justin Gaethje, o campeão interino peso leve, e agora vamos acompanhar as declarações, né, do outro lado, do lado do campeão linear. Lembrando que é um duelo de campeão contra campeão, né? E o Khabib disse o seguinte: eu assisti as lutas dele, tem uma defesa de wrestling muito boa, ele fez isso a vida toda, eu sempre uso nos treinamentos, no cage. O wrestling e o controle por cima me fizeram campeão. Ele tem base, mas hoje as coisas estão diferentes. Claro que ele sabe se defender se alguém for quedá-lo, mas se eu atacá-lo, conseguirei finalizá-lo, porque ele não tem um bom condicionamento. Justin foi muito bem contra Ferguson, impressionou com uma ótima performance diante de um oponente muito duro, mostrou que pode lutar por 5 rounds, mas só atuou em pé, 25 minutos sem wrestling, single leg, double leg. Foi uma luta de trocação, e contra mim vai ser diferente. Vai se preocupar com boxe, queda, chutes, grappling, não é um jogo de trocação, é MMA, e ele vai ter que se preocupar com o condicionamento físico, com minha pressão, ele tem que estar preparado. E quanto à estratégia, como sempre, o Khabib Nurmagomedov foi bastante transparente. Ele disse o seguinte: nada muda, vou usar meu wrestling contra ele. Se ele for defender minha queda uma vez, vou tentar a segunda, terceira, a 100ª. Claro que vou boxear e chutar, vai ser um misto de wrestling e kickboxing. Meu objetivo é cansá-lo, meu plano é finalizá-lo. Bom, então tá aí, essas foram as declarações do Khabib Nurmagomedov em relação ao Justin Gaethje, e o que eu gosto do Khabib é que ele é bastante transparente, ele realmente fala qual o plano dele, o que ele vai fazer e etc. Então ele não fica naquela de esconder, aliás também nem precisaria muito, porque o jogo dele é bastante nítido, mas claro, tem pontos que ele poderia evitar falar e tal, mas não, ele deixou claro que mesmo sendo Justin Gaethje um cara que tem um excelente wrestling, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai tentar derrubar, né? Então é bastante interessante a postura dele, e claro também a postura de elogiar o Justin Gaethje, de reconhecer que realmente ele fez uma luta dura, que o Tony Ferguson é um cara duro. Eu também gosto da inteligência dele de analisar que realmente a luta do Justin Gaethje, apesar de ter durado 5 rounds ali com o Ferguson, etc., foi uma luta de trocação, e isso é MMA. E o próprio Justin Gaethje já tinha dito em entrevistas anteriores que ele não usa muito wrestling porque ele não gosta de se desgastar, né? Porque ele gasta muita energia e aí depois ele acaba perdendo rendimento para a trocação em si, etc. Então ele evita usar justamente porque tudo que ele faz, né, foi isso que ele falou na entrevista, ele faz com muita vontade ali. Então ele vai pro wrestling e acaba gastando mais gás do que precisa, então por isso que ele evita. E é claro que o Justin Gaethje também sabe disso, que o Khabib vai vir para grudar, né, durante a luta, vai querer cansar ele, etc. E ele provavelmente deve estar investindo ali nas defesas de queda, claro, porque ele já tem um bom wrestling, mas tem que treinar, então ele deve estar treinando e deve estar focando muito no condicionamento físico, porque realmente na trocação ele é superior ao Khabib e tem mão muito pesada, então é o caminho ali para ele. Então, por incrível que pareça, né, o cara que tem um wrestling excelente vai ter que usar esse wrestling para deixar a luta em pé, ao invés de derrubar o adversário e ele ficar por cima na vantagem, né? Porque derrubar o Khabib vai consumir, pode ser até que ele conseguisse, vai saber, mas vai gastar gás, então não faz muito sentido, e o Khabib é muito habilidoso no jiu-jitsu também, então nunca vai fazer parte da estratégia do Justin Gaethje isso, né? Só se for no final de round para garantir o round, vamos supor, se tiver parelho, né? Mas é claro e nítida a estratégia do Justin Gaethje e a estratégia do Khabib, né? O Justin Gaethje vai tentar deixar a luta em pé e o Khabib vai tentar derrubar. E o clima na luta, né, em si, o clima da luta em si, né, antes da luta acontecer, é um clima bem ameno, né? A gente não vê provavelmente
provocações no Trash Talk, porque os dois fazem parte ali, os dois têm o mesmo empresário e etc. Então os dois se respeitam bastante e isso também é interessante, né? Pode ser que venda menos, né, do que se tivesse uma confusão, mas não deixa de ser também uma forma interessante, né? Eu também gosto, eu gosto do Trash Talk, mas eu também gosto desse lado quando os caras se respeitam e vendem a luta pela qualidade técnica e não só pela boca, né? Porque também não adianta ter boca e vender e na hora também não fazer nada, também tem esse detalhe. Então, às vezes é bom quando o cara não fala, mas ao mesmo tempo tem qualidade, a gente sabe que o cara vai entregar alguma coisa. Mas enfim, vamos para a próxima notícia que é sobre Israel Adesanya e aquela imagem, né, do peito dele, que realmente estava meio estranho, eu mostrei para vocês ontem, foi um assunto muito comentado, né? E ele acabou falando sobre isso, e ele disse o seguinte: eu não tenho ideia do que seja isso, mas quer saber, com uma performance daquelas eu até acharia que eu me dopava. Eles precisam de algo para falar, ele não pode estar limpo, não pode ser, tem que ser efeito de alguma coisa, eu me divirto com isso, vou aguardar os exames, posso deixar todos informados, ou deixar que especulem. É engraçado ver as pessoas ficarem falando disso. Será que achariam graça se eu morresse daqui a 5 meses e descobrissem que eu tinha um câncer? Claro que não seria, mas podem falar quanto quiserem. O que vale mesmo é o seguinte: eu avisei. E não terminou por aí, ele ainda disse o seguinte: eu não sou um desses caras que precisam de aditivos e que quando eles são tirados se sentem fracos, sem condições de lutar. É só você lembrar que, quando a usada chegou, vários lutadores caíram fora, muitos corpos mudaram e muitos deles não se sentiram bons o suficiente sem seus suplementos mágicos. Mas não eu, talento paga as contas. Essa frase talento paga as contas em português não faz muito sentido. Na verdade, faz sentido, mas ela não tem tanta graça, né? Em inglês ela rima, então fica, né, tem mais sentido. Mas enfim, e ele fechou, claro, as declarações falando sobre o Paulo Borrachinha. Ele disse o seguinte: esperem até Paulo ser pego, eu mal posso esperar, mas eu disse que eu o faria cair antes da usada. Quando ele for pego, eu vou delirar. Pois é, essas foram as declarações do Adesanya e vamos ficar de olho aí, né, para ver se realmente, com esses exames que ele vai fazer, o que é, se realmente tem alguma ligação com esteroide anabolizante ou não, porque se tiver e sair algum exame, realmente vai pegar meio mal para ele, e eu não sei também se sair, se ele vai divulgar esse exame, ou também se às vezes vaza esse exame, vai saber o que vai acontecer, né? Enfim, vamos ficar de olho e vamos para a próxima e última notícia, que é sobre o único homem brasileiro campeão do UFC atualmente, que é o Deiveson Figueiredo, e ele teve o seu adversário trocado, seria o Cody Garbrandt, ex-campeão peso galo, seria uma luta bem interessante, eu tava bem contente até com essa luta, esperando que o Cody conseguisse bater o peso, porque ele é um cara legal, né? Um cara que faz lutas interessantes, enfim, seria um confronto interessante, mas ele acabou deixando a luta, não se sabe ainda o motivo, e colocaram Alex Perez no lugar. Alex Perez é um cara muito bom também, né? Não foi campeão como o Cody Garbrandt, não tem esse currículo, né? Não tem um cinturão do UFC no currículo, mas é um cara que vem ali de sequência de vitórias, é um cara bom, inclusive ele venceu o Jussier Formiga, né? Que foi o único cara que venceu o próprio Deiveson Figueiredo, então é um confronto interessante, é um nome com menos apelo, é um nome que vende menos que o Cody Garbrandt, mas não deixa de ser um nome muito duro, então é uma luta complicada também, então vende menos, mas é complicada igual. Então, no final das contas, eu acho que nesse balanço, eu acho que sai um pouco piorzinho pro Deiveson, né? Porque seria legal o Cody, porque dá uma visibilidade maior e tal, ele ganharia mais com isso. Mas a qualidade da luta em si, eu acho que não cai tanto não. Eu acho que o Alex Perez tem sim condições de entregar uma luta bem legal contra o Deiveson Figueiredo. Mas enfim, essas foram todas as notícias de hoje. Deixa o seu comentário aqui embaixo sobre qual que é uma delas, deixa o seu like no vídeo se você gostou, e se você não é inscrito no canal ainda, clica no inscreva-se e ativa o sininho, porque assim você não perde os vídeos novos. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!